Olá, boa noite. Eu sou Cláudia Pontes, especialista em humanização nos serviços de saúde. Apoio a gestão de empresas de saúde na construção de ações e de estratégias para que a gente possa estruturar as organizações de saúde nos processos ligados à humanização dos serviços, no apoio à gestão de pessoas. E hoje eu venho conversar com você a respeito de um aspecto muito relevante em relação à sua estrutura. Apesar de algumas empresas, alguns profissionais não acreditarem, não enxergarem a humanização como determinante para os processos, para os serviços de saúde, como um aspecto que impacta positivamente nos resultados, é fato, né? Diversas pesquisas já foram realizadas e muitas empresas que implementaram em seus serviços ações de humanização, elas passaram a obter resultados melhores, tiveram aumento significativo nos seus faturamentos, redução nos tempos de espera, a partir do momento que se reduz o estresse nas relações, o impacto da humanização gera redução no estresse das relações entre pacientes, profissionais, dentro da gestão, entre os próprios profissionais na organização, e com isso você acaba com um clima mais ameno, as relações são mais fluidas e essas relações acabam por gerar melhores resultados na prestação dos serviços, o maior comprometimento dos profissionais que passam a se sentir parte do processo, processos com resultados mais significativos e a própria gestão das organizações privilegiando os profissionais que se comprometem a executar de uma maneira mais adequada seus serviços. Mas uma coisa que é fundamental: existem fatores que são determinantes numa relação, qualquer ela que seja, de prestação de serviço. Qualquer que sejam os serviços prestados, nós temos critérios que são determinantes na avaliação desses processos. E aí o que a gente pode... existe um estudo que elenca 5 dimensões nas prestações dos serviços a serem analisados. E que essas dimensões, quando se identifica todo o processo de serviço, ele passa por essas 5 dimensões. E a gente vai elencar aqui essas 5. A primeira dimensão é a tangibilidade, a segunda, a confiabilidade, a terceira, a presteza, a quarta, a capacitação e a quinta, a empatia. Se a gente for avaliar o que seria cada uma dessas estruturas, a tangibilidade, que a gente coloca, todos os serviços, eles são, na grande maioria dos serviços, eles são intangíveis. Mas a gente pode construir formas de verificação dos serviços e de construção de percepção de uma maneira diferenciada. E alguns aspectos são fundamentais para que tornem o serviço que se presta tangível. Qual a diferença entre tangível e intangível? Tangível é tudo aquilo que pode ser tocado e percebido. Na verdade, não é tocado, né? É tudo aquilo que pode ser... que afeta os 5 sentidos, né? Ou seja, a visão, o olfato, a audição, o tato. Então, a percepção do ser humano, ela está totalmente associada aos sentidos, e isso transforma o serviço algo tangível. Aquilo que é intangível é que não pode ser tocado, não pode ser sentido. Então, muitas vezes, ele é sentido. O intangível é algo que é sentido. E o tangível é algo que pode ser tocado, visto, ouvido. Ele cria um aspecto mais material, entre aspas. Então, o que a gente pode fazer? Existem alguns fatores que a gente pode utilizar como
como possibilidade de tangibilização num serviço. Alguns fatores na minha colinha, que são a questão das instalações. As instalações dentro de uma empresa, de uma estrutura, as instalações físicas, os equipamentos que são utilizados, instrumentos num contexto geral. E quando a gente fala de profissionais de saúde, das relações de saúde, isso é extremamente determinante, porque isso gera impacto no outro, né? A gente costuma até citar assim, quando você tem algo que ainda não está construído, é importante que se construa de alguma maneira uma forma do outro, do nosso cliente, do nosso prospect, do nosso cliente futuro, enxergar, visualizar. Então, isso é criar a tangibilização, tangibilizar o que vai se oferecer para o cliente, para que ele tenha a possibilidade de construir uma imagem daquilo que se quer oferecer. Então, os espaços físicos, eles são uma representação daquilo que é uma tangibilização do serviço que se presta. O nível os equipamentos, e além disso, além de toda a estrutura física e concreta que a gente está colocando, tem um aspecto que é fundamental na tangibilização dos serviços, que é a aparência dos profissionais. Porque o profissional, e eu costumo dizer em nos meus treinamentos, é uma coisa muito interessante. Muitas vezes, muitas organizações, muitas empresas, e a gente pode perceber no nosso dia a dia como clientes, muitas vezes a gente entra numa empresa e você vê toda uma estrutura, a estrutura física, os produtos da melhor qualidade, toda uma estrutura, um investimento em marketing, um investimento em comunicação, um investimento em estrutura visual, quer dizer, todo um cuidado, profissionais uniformizados, você percebe todo um aspecto de higiene, de manutenção, de limpeza. Isso também é uma forma de tangibilização. Então, quando a gente entra num espaço, num ambiente que você não percebe o ambiente limpo, um ambiente com aspectos de higienização, isso impacta negativamente. Então, é mais uma forma, até o aspecto de manutenção dos espaços, isso é uma outra forma de se criar a tangibilização na prestação dos serviços que se oferece para seus clientes e pacientes. Então, para uma clínica de saúde, e tem um detalhe, né? Até a gente costuma brincar. Quando você vai num restaurante, eu falei, a melhor forma de conhecer um restaurante é quando você entra no banheiro. Porque se o banheiro não estiver sendo bem cuidado, a gente não sabe como está a cozinha. São aspectos que que criam do consumidor, no cliente, no paciente, uma forma de construir uma imagem sobre o tipo de serviço que ele vai receber. E muitas vezes esses impactos podem ser negativos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de construção, de tangibilização que está se fazendo dentro da sua organização. Quando se fala em equipamentos, significa que para que o serviço seja bem percebido, é importante que se tenha os equipamentos de ponta, de alta tecnologia. Em alguns casos sim, mas em outros é importante que o cliente, que o paciente perceba que os equipamentos são equipamentos que estão em uso constante, que são equipamentos que recebem manutenção preventiva, que são equipamentos que pelo uso, pela forma, pela manutenção, a gente percebe que são equipamentos que têm controle de qualidade, que estão sendo monitorados e cuidados da maneira adequada. Não é isso, Sofia? Você aí que é interna, né, de medicina, sabe da importância da manutenção dos equipamentos. A gente está aqui com a Sofia, que atua na área de saúde, né, que já é quase uma médica, né, em breve. Então a gente percebe o quanto é necessário que os equipamentos
representem, eles vão falar pela empresa, eles vão falar pelo nível de serviço. Então, quando os aspectos da tangibilização daquilo que não quando se fala de tangibilização, é o como a gente pode utilizar os recursos materiais para falar sobre o nível de serviço que é oferecido. Então, dentro desses aspectos, tem um que é fundamental, que é a aparência dos profissionais. Então, a aparência física dos profissionais, ela fala sobre o nível do serviço. Alguns anos atrás, eu fui numa padaria, eu estava até colocando essa questão, e dentro do... Né, quando eu fui ser atendida, né, uma padaria maravilhosa, produtos maravilhosos, tudo do bom e do melhor, todos os profissionais uniformizados, a higiene perfeita, toda a condução da estrutura muito bem elaborada. O que acontece é que, por conta de uma pessoa, né, o profissional, naquele momento, ele é totalmente responsável por fazer valer toda a estrutura que está por trás dele. Tudo que está ali tangibilizado fisicamente naquela prestação de serviço deve ser conduzido por aquele profissional que está ali presente para prestar o serviço para o cliente que ali vai para buscar algum tipo de produto ou serviço que ele precise. E aí, dentro dessa questão, a empatia vem e complementa a questão da aparência do profissional, ela é complementada pela empatia, porque não basta que haja simplesmente uma aparência física. Ele pode estar limpo, ele pode estar completamente paramentado, uniformizado, da maneira mais adequada, com toda a estrutura física tangibilizada da maneira correta. Mas, se o profissional não atua junto, não vem em parceria com a organização, com a empresa, qualquer ela que seja, para oferecer um serviço de qualidade e dar ao cliente, ao paciente, uma experiência, a melhor experiência dentro daquele contexto, tudo aquilo vai por água abaixo. Então, o serviço ele vai ser mensurado no aspecto do profissional pela aparência física, pelo aspecto comportamental, que é, neste caso, a empatia, o que ele faz com que o seu cliente ou seu paciente perceba. Então, esse nível de percepção, ele vai ser gerado a partir da empatia que esse profissional conduz em relação ao cliente, ao paciente que ali está presente. Uma outra questão, um outro aspecto que é fundamental, que é uma das dimensões dos serviços, é a confiabilidade. A capacidade de fazer com que aquele que recebe o serviço prestado confie realmente. Então, ela é avaliada pelo desempenho, uma ausência de falhas e, ao mesmo tempo, o cumprimento daquilo que se promete. Então, para que um serviço gere confiabilidade, é fundamental que aquilo que for prometido seja cumprido. Então, um dos aspectos, um dos critérios, uma das dimensões extremamente relevantes, ela está muito associada também ao aspecto da capacitação. Muitas vezes é fundamental que a capacitação é a capacidade de entregar aquilo que se oferece. Então é preciso que haja capacitação técnica, conhecimento do assunto ao qual se destina a oferecer. Então, para que quando a gente vai a um profissional de saúde, um dermatologista, você vai levar você busca um atendimento técnico dentro daquela demanda, daquela necessidade. Então, é fundamental naquele momento que aquele profissional tenha a capacidade, a capacitação técnica de oferecer, de conduzir um serviço, um atendimento dentro daquela necessidade do paciente.
Então, a partir do momento que se oferece algum tipo de serviço, é fundamental, é uma questão sine qua non, que se tenha a capacidade de entrega, a capacidade de entregar aquilo que se está oferecendo. Então, nós temos aqui essa questão do aspecto técnico. O aspecto técnico do serviço é a capacidade de entregar tecnicamente aquilo que se oferece. E a confiabilidade é a capacidade, então, de entregar aquilo que se promete com o menor, sem falhas. Sem falhas. Então, cumprir o que se promete. Para que se prometa algo, é fundamental que haja capacitação técnica daquilo que se propõe. Então, nós temos fundamentalmente a tangibilidade, que é a capacidade de tangibilizar, de maneira sólida, de maneira concreta, entregar um serviço que é, muitas vezes, intangível. Então, quando se vai numa clínica, como é que a gente faz isso dentro de uma clínica de saúde? Para que uma clínica de saúde tenha a humanização percebida na sua prestação de serviços, é fundamental que ela tenha os aspectos de uma estrutura física adequada, equipamentos adequados oferecidos para os seus pacientes, seus clientes, uma estrutura onde as instalações físicas e de acolhimento sejam adequadas para os seus pacientes, para o perfil, adequadas também ao perfil do paciente a qual ela se direciona. É fundamental que a aparência dos profissionais também seja adequada ao produto e ao serviço que é oferecido. É fundamental que em relação aos pacientes, a capacitação dos profissionais seja pertinente àquilo que ela está oferecendo. Então, capacidade técnica e, ao mesmo tempo, prometendo cumprindo aquilo que se promete. Então, a cada serviço oferecido, é importante que haja a possibilidade de entrega dos serviços que se oferecem, com confiabilidade e com um menor número de falhas. E, além disso, a presteza. A presteza é a disposição e a disponibilidade, a prontidão para atender e atuar dentro daquilo que se comprometeu. Então, é fundamental que as empresas, dentro de um contexto de saúde, se a gente for avaliar isso em relação a uma clínica de saúde, uma clínica médica, é fundamental que a estrutura da clínica construa formas de tangibilizar os serviços que ela oferece. Então, a estrutura ela tem que estar adequada ao tipo de serviço que ela presta, ao perfil dos profissionais, não, dos clientes. Quem são os pacientes dessa empresa? Quem são os pacientes dessa clínica? Que tipo, nós oferecemos serviços públicos ou serviços privados, de saúde privada? Então, toda a estrutura, qual é a faixa etária desse paciente que vai utilizar os serviços da empresa? São crianças, são jovens, são adultos ou são idosos? Então, toda essa estrutura da clínica, ela deve ser adequada ao perfil dos seus clientes, dos seus pacientes, para que ela tenha condição de tangibilizar de maneira adequada os serviços que ela oferece. Então, a estrutura dela deve estar adequada ao tipo de serviço, ao perfil desses clientes, desses profissionais, desses usuários que vão realmente utilizar os serviços que ela presta. E de maneira que se consiga gerar confiabilidade com capacitação desses profissionais que sejam... Essa capacitação, ela também deve estar, dentro de uma clínica de saúde, adequada ao perfil dos clientes, dos usuários,
daqueles que vão usufruir, que vão utilizar dos serviços, que vão receber os serviços. E entender claramente que o que vai fazer a diferença não é somente a capacitação, é uma capacitação que vai ser realizada gerando confiabilidade, gerando confiabilidade, construindo uma relação com esse público, com o público usuário, com o paciente, com o cliente, de maneira que se construa um relacionamento não de curto prazo, né? Tem uma máxima em vendas que assim, muitas vezes é preferível perder a venda do que perder o cliente. Oferecer serviços adequados ao perfil do nosso usuário e de acordo com a necessidade dos pacientes, porque muitas vezes seria de acordo com o nicho de mercado. Claro, né, Tati? O nicho de mercado, o nicho em que a empresa atua, é exatamente essa colocação da clínica, esses critérios dos serviços, eles são fundamentais. As dimensões dos serviços, dentro desse contexto de tangibilizar, seria exatamente criar uma construção dentro do nicho que ela atua e oferecer os serviços adequados, tanto dentro da estrutura como dentro da capacitação oferecida pelos profissionais, né? Para que se gere realmente não só a confiabilidade, mas para que se ofereça os serviços adequados àquele perfil de público. Mas essa questão dessa máxima, né? Muitas vezes é preferível perder a venda do que perder o cliente. O que a gente quer dizer com isso? Um serviço prestado de maneira adequada nem sempre vai priorizar um único momento com o seu cliente ou com o seu paciente. É fundamental que se ofereça um serviço que seja realmente adequado à necessidade verdadeira do cliente. A gente sabe que existem muitas situações em que alguns profissionais ou em algumas situações comerciais são oferecidos serviços além daqueles que o profissional, que o cliente ou o paciente necessita. Então, essa reflexão que a gente deve fazer, que isso acaba por gerar, por impactar na credibilidade que o profissional, que o paciente ou que o cliente vai ter em relação àquele profissional especificamente. Então, é importante a capacitação, mas isso é uma questão até de ética, né? Oferecer benefícios além do atendimento. Exatamente, perfeito. O que mais? O que agrega? Conveniência é o nome do negócio. Isso, Andréia, conveniência. A gente tem que realmente oferecer além. Fazer com que, e aí isso no serviço de saúde, a gente chama de experiência do cliente, né? Que tipo de experiência o nosso paciente tem dentro da organização? Hoje, mais cedo, eu conversei com uma enfermeira que atua dentro que atua há alguns anos numa rede pública de saúde no Rio de Janeiro, e é exatamente o que ela colocou. É fundamental que a gente consiga oferecer para aquele que está num contato, né, naquele momento, algo mais. Muitas vezes ela relatou uma situação onde ela cuidava da UTI neonatal e aí ela já estava saindo do plantão e de repente veio uma mãe com a criança no colo, falando: pelo amor de Deus, socorro, me ajuda, eu preciso de ajuda. E assim, olha, não é comigo, né? Poderia não ser, ela poderia assumir uma postura, mas naquele momento oferecer algo a mais. Então, o que realmente faz com que a gente se torne cliente? O que encanta? Como oferecer uma melhor experiência para aquele que está ali, principalmente num ambiente de saúde? Porque aquele não é certamente o melhor momento da vida da pessoa. Então, encantar entre aspas, né? Porque quando a gente fala de encantar, parece que é para fazer uma festa, mas não é só isso. Não é o encantamento é que realmente causar a surpresa, causar o acolhimento. E aí a grande palavra
que faz a diferença dentro de uma dimensão de serviço de saúde, a grande palavra é o acolhimento, é a empatia. E um termo utilizado pela doutora Ana Cláudia Quintana, que é uma especialista, uma geriatra especialista em cuidados paliativos, ela coloca: bem-vinda, Sheila, essa especialista em cuidados paliativos. Essa doutora Sheila Fernandes pode falar muito bem de experiências de saúde também, né? Mas o termo utilizado pela doutora Ana Cláudia é compaixão responsável, que o profissional de saúde ele deve desenvolver compaixão responsável em relação aos seus pacientes. A compaixão responsável, ela faz com que você se compadeça com a dor do outro, mas ao mesmo tempo, além de se compadecer com a dor do outro, você ter possibilidade de dar a condução necessária para aquilo que o paciente precisa naquele momento. Então, acho que o grande desafio, e eu acho que um grande desafio nesse momento, né, para quem trabalha na área de saúde, é como dar estrutura, né? Como continuar olhando para esses pacientes que hoje estão vivendo momentos tão dolorosos, numa sobrecarga do serviço de saúde. Então, como desenvolver, como a gestão pode atuar, é lindo, né? Também adoro esse termo, compaixão responsável, que é algo que a gente precisa desenvolver nos profissionais para que eles não se esqueçam que, apesar de toda a estrutura, de tudo que está acontecendo, desse colapso do sistema de saúde, é fundamental que se continue atuando com compaixão responsável, né, meninas? Eu acho que assim é algo que a gente precisa praticar no dia a dia. Então, dentro dessa prestação de serviços, eu acho que isso é uma forma de construir uma dimensão extremamente relevante nas relações de saúde, né, nos serviços de saúde. Então, qual é, nesse momento, o papel de quem atua como líder e como gestor nos processos, nos serviços de saúde? Que eu acho que o grande desafio é manter dentro das suas estruturas esse equilíbrio das pessoas, né, dos profissionais que estão ali de frente, na linha de frente, atuando. Então, o papel do gestor é muito de buscar dar recursos para que os profissionais continuem se mantendo de maneira equilibrada, para que a gente consiga manter um mínimo, né, reduzir a fricção, tornar fluida a relação com o cliente. Certamente, né, Andréia? Porque a interação, ela vai gerar muito conflito, vai gerar muita fricção. Gostei do termo, fricção. E aí a gente precisa dar recursos, né, Sheila? Você que está lá na linha de frente, na área, né, de farmácia, é fundamental para que a gente consiga fazer esse apoio. O papel do gestor hoje ele é fundamental. Então, assim, hoje eu venho trabalhar e colocando essa reflexão junto a toda a rede de serviços de saúde para que a gente não deixe a peteca cair. E, como profissional de saúde que está na linha de frente, está sofrendo dentro desse colapso, né, sofrendo absurdo com esse colapso que a gente está vivendo, é fundamental que a gestão, os líderes, deem os recursos e o apoio emocional, físico em primeiro lugar, né, emocional e espiritual, que são dimensões também desenvolvidas e trabalhadas pela Política Nacional de Humanização, que devem ser respeitadas dentro das organizações de saúde e não se deixar que elas sejam esquecidas nesse momento. Então, acho que o grande desafio, nesse cenário de grande impacto que a gente vive hoje, é não deixar a peteca cair, buscar manter as estruturas com a prestação de serviço de maneira equilibrada, cuidando desses aspectos da tangibilidade, né,
da confiabilidade, da presteza, da capacitação das suas equipes e a empatia acima de tudo, mas não esquecendo, muito além da empatia, da compaixão responsável, que deve ser mantida no nível de serviço, né, dentro das estruturas que a gente tem, né, que estão aí em sobrecarga. Mas a gente não está falando só dessas estruturas que estão em sobrecarga. Hoje tem outras estruturas diversas trabalhando que não estão atuando na saúde, né? É um momento de distanciamento social e muitas organizações elas recuaram. E eu acho um momento muito adequado para voltar às suas estruturas, para dentro das suas estruturas e refletir sobre o nível de serviço que está sendo oferecido para os pacientes e para os clientes que ali frequentam as clínicas. Então, é extremamente relevante que hoje as empresas que estão atuando, elas estão atuando na sobrecarga. E aquelas que não estão atuando têm a grande oportunidade de se requalificar, de se preparar para o momento futuro. E dentro das suas estruturas, repensar processos, rever se os serviços prestados são exatamente os serviços que estão de acordo com o propósito da organização. Falando nisso, né, Tati, a gente pensa, né, e como eu tenho discutido muito aqui com a Andréia, essa questão do para quê. Para que a organização existe, né? Qual é esse grande motivo, o grande propósito? Fazer o alinhamento dos diversos profissionais dentro da organização. É importante que as pessoas trabalhem sabendo, né, compreendendo, tendo em si mesmas o propósito da organização, sem perder o propósito individual. A gente fazer live em casa é tudo de bom, né? Entra vídeo de animação, entra tudo. Maravilha. Mas, gente, eu acho que esse é o momento realmente de reconstrução e de reposicionamento de muitas empresas. Aliás, a gente está fazendo um reposicionamento humano, né, em todos os contextos. Mas é fundamental que as organizações de saúde hoje façam uma análise do nível de serviço que está sendo oferecido no mercado e talvez tenham a oportunidade aí de repensar seus processos, de repensar a sua gestão e analisar se realmente elas estão cumprindo o propósito ao qual elas se propõem a executar. Então, tá aí. A análise final que eu faço é o quanto cada uma o quanto as organizações de saúde hoje têm realmente desenvolvido seus processos de maneira adequada. Essa é a hora, exatamente. Eu acho que é o grande momento de refletir como estão as pessoas dentro das organizações. Mais cedo a gente fez uma reflexão falando exatamente da questão do papel do líder nas organizações e esse é o grande desafio, né? Como é que o líder como o líder precisa, em primeiro lugar, conhecer todas as pessoas que fazem parte dentro da sua organização, conhecer individualmente, conhecer quais são as motivações, né? Quais são a motivação intrínseca de cada um daqueles que atua ali dentro da sua organização e qual é o grande pra quê do seu negócio, né? O grande pra quê da organização, qual é o propósito dessa organização, para que todos consigam realmente naquele contexto se sentir parte, fazer parte. Então, o grande desafio é exatamente esse, conectar, né? Criar relações de pertencimento, e dando a oportunidade para que as pessoas realmente sintam que fazem parte do processo. Acho que é fundamental esse repensar, esse refletir, quem é essa organização e quem são esses núcleos que fazem parte, que constroem e que são a base e a estrutura da organização a qual
cada um de nós está presente. Então tá aí um convite a você, a vocês todos e àqueles que são líderes, principalmente na área de saúde, a fazerem esse repensar das organizações e talvez nesse momento identificar, voltar para si, voltar para dentro e voltar para cada um desses personagens, desses sujeitos que fazem parte da sua estrutura. Talvez seja a hora de arrumar a casa, né? Obrigada pela presença de todas. Eu agradeço a participação da Tati, da Andréia, da Sheila, que eu há muito tempo não falo, prima querida, e todos que estiveram aqui presentes, o Beto, que fizeram comentários. Obrigada, gente, pela participação. A Júlia, eu hoje estou até com a minha filha, a Júlia também faz parte aqui da nossa live. Obrigada, Júlia, pela presença. A Ana Paula. Ana Paula Carneiro. Tudo bem, Ana Paula? Obrigada pela participação. Eu quero agradecer a vocês pelos comentários. A gente precisa realmente trabalhar e desenvolver melhor os processos e melhorar as nossas relações de saúde. Suzana voltou. Suzana, a gente conversou há pouco sobre a humanização na área, ela é enfermeira, né, e trabalha também na área média, na gestão de uma organização de saúde. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Suzana. Estamos aqui novamente. Obrigada pela presença de todos e pela participação. E eu espero você num próximo vídeo. Boa noite. Obrigada.